hora de fazer a conexão com Londres, com o nosso correspondente Felipe Killing, para falar dos bombardeios de Israel, que continuam no sul do Líbano. 16 pessoas morreram, inclusive o prefeito de uma cidade nessa região sul, ali que faz fronteira com Israel, né, Killing? Boa tarde para você. Tudo bom, Adriana? Boa tarde a você, Renan, Ju e a todos que nos acompanham. Infelizmente, bombardeios violentos no sul do Líbano e o prefeito da cidade de Nabatie, infelizmente, foi morto, segundo autoridades locais. Israel afirma que atingiu alvos do Hezbollah, mas é claro que a situação humanitária preocupa bastante a comunidade internacional, que vem pressionando Israel a mudar a forma como opera no Líbano, assim como pediu e pede para que Israel mude a forma de operar na faixa de Gaza. Inclusive, os Estados Unidos deram um ultimato para que Israel melhore a situação humanitária em Gaza, liberando a entrada de pelo menos 350 caminhões de ajuda por dia. Se não acontecer isso, Israel pode sofrer com restrições do envio de armas, lembrando que os Estados Unidos são os principais aliados de Israel na questão militar. E sobre a possível resposta de Israel aos bombardeios iranianos, com cerca de 200 mísseis, uma fonte do governo dos Estados Unidos, sob condição de anonimato, disse para a imprensa local que essa resposta deve acontecer antes da eleição americana. Então, ao que tudo indica, ainda neste mês de outubro. Essa é uma questão que envolve também as eleições nos Estados Unidos. Há muita pressão popular por uma mudança de postura, né, por parte dos Estados Unidos para fazer mais pressão para que Israel respeite as leis internacionais. Essa é uma questão bastante sensível. E, segundo essa fonte também, Israel teria concordado em não atacar uma base nuclear do Irã e nem refinarias de petróleo, porque se você ataca o petróleo no Irã, você tem possivelmente um aumento no preço do barril do petróleo, com efeito no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Então, ao que tudo indica, seria um ataque a bases militares. Mas é claro que isso é guardado sob sigilo. O governo de Israel deve realizar essa resposta ainda esse mês, lembrando que as eleições nos Estados Unidos acontecem na primeira semana de novembro, no dia 5. Queria um outro assunto para a gente tratar, aproveitar a sua participação aqui, não tem nada a ver com a guerra, uma relação aí do Reino Unido, que aumentou a multa para 80 libras para alunos que faltem sem justificar, uma justificativa plausível para faltar à escola, uma multa pesada, né? Exatamente, 80 libras, algo em torno de R$ 600. Essa multa era de 60 libras, então houve um aumento nesse novo ano letivo, né, que teve início em agosto. Aqui o ano letivo é diferente e acaba sendo um assunto bastante sensível. Para ter uma ideia, no último ano letivo foram 400 mil multas a pais na Inglaterra. Isso gerou uma grana equivalente a 140 milhões de reais. A escola multa, mas é um dinheiro que acaba indo às subprefeituras, que fazem depois os investimentos em educação com essa grana. Só que 90% dessas multas foram para pais que levaram os filhos para viajar. Isso não se enquadra numa justificativa plausível dentro das regras por aqui. Então, se você tem, por exemplo, uma consulta médica, leva lá o atestado ou passou mal, aí não tem problema, não recebe a multa. Mas isso afeta diretamente muitos imigrantes como eu. Por exemplo, se no futuro quiser levar o Lucas para visitar a família no nosso verão, no fim do ano, o ano letivo aqui é diferente, né? Então, não tem férias longas no fim do ano. Eu posso ter problema. Se eu quiser levar ele para o carnaval, para ter essa experiência da nossa cultura, também posso ser multado. E depois a multa, se você é reincidente, dobra. E em alguns casos, isso gera, inclusive, processo na justiça, com multas altíssimas. Então, é algo muito sério que o governo da Inglaterra leva, mas acaba prejudicando vários pais. De um lado, você tem o dever da escola, né, e do Estado de oferecer educação, do outro, os pais para decidirem o que é melhor para os filhos ou não. E mesmo quem não tem filho, né, enfim, família fora do Reino Unido, que precisa viajar para visitar a família, mesmo quem vive aí, tem a família, aí às vezes surgem planos e que você precisa de alguma forma, né, se adaptar. Então é polêmico de fato. Agora, a preocupação com a presença dos alunos, com a educação, é louvável, né? É só encontrar o equilíbrio dessa balança aí, Killing.
Parece bem ditatorial isso aí, né? Exato, os pais pedem bom senso, né? Porque é o seguinte, tem casos e casos, mas só para citar um exemplo, tem uma amiga minha, brasileira, ela foi convidada a ser madrinha de casamento no Brasil. Precisava levar o filho. A escola disse, não é uma justificativa plausível. Então, é verdade, não pôde. Ou ela paga a multa, fala, vou pagar essa multa, 80 libras, e não é por dia, tá? É por ocasião. Mas aí ela não pode ser reincidente por 3 anos, porque senão a multa dobra. Então é algo bastante rígido. Claro que varia de escola para escola. Se você conversar com jeitinho, explicar, pode ser que alguns diretores sejam mais flexíveis, mas no geral, o pessoal é bem rígido com essas regras aqui. Mas diálogo é importante, né? Pais e escolas, em qualquer lugar do mundo, pais e educadores conversarem, acho que faz parte, inclusive, do processo da educação. Obrigada, viu, Killing? Até amanhã, querido. Valeu. Tchau, tchau.